meus queridos! Sejam bem-vindos! Estamos começando agora mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra, professora do 5º ano do Contraturno Digital. E professora, qual é o assunto de hoje? Nós vamos trabalhar interpretação. Imagem também é texto, viu, gente? E o que a gente vai fazer com isso, professora? Nós vamos interpretar textos com auxílio de material gráfico, como foto, propaganda, imagens, quadrinhos, entre outros. Essa aula tá imperdível, fique ligado! Para fazer uma interpretação de texto, o primeiro passo é o quê? Leitura e atenção. Tem que dar o pontapé, começar a ler. Além disso, é importante o nosso conhecimento prévio sobre o assunto. Se a gente já fez leitura dele em outros tipos de texto, vai nos auxiliar bastante a fazer uma boa interpretação. Mas não é somente esses dois processos aí que vão fazer a gente chegar a uma boa interpretação de um texto. Nós já estudamos outros processos. Vamos lembrar? Por exemplo, nós já estudamos fato e opinião. Quando a gente pega um texto, é importante a gente ver ali se está contendo fato, ou seja, algo real, verdadeiro, inquestionável, ou é a opinião de alguém, o posicionamento em relação a este fato. Às vezes o texto vem trazendo os dois, tanto fato quanto opinião, e que eu, como leitora, tenho que saber distinguir o que é um do outro, né? Outro processo é a gente pegar as informações contidas dentro de um texto, que elas podem ser explícitas ou implícitas. E vocês lembram o que são? As explícitas são aquelas que são claras, evidentes, não deixam dúvidas, tá na cara, tá ali escrito, né? E as implícitas são aquelas que a gente vai ler entre linhas, que ficam subentendidas. Tem a linguagem verbal e não verbal, que quando as duas vêm, nós temos que ler as duas. Não pode ler só a verbal ou só a não verbal. Linguagem verbal é aquela que escrita, falada, e a linguagem não verbal é através de signos visuais, fotos, imagens, quadrinhos, vídeos, né? Então, se vem os dois, gente, leiam os dois, porque aí sim vocês vão conseguir fazer uma perfeita interpretação textual, tá? Então vejam aí o vídeo. Muito bem, acabamos de ver um vídeo, um texto não verbal. E vocês prestaram atenção que não há fala, mas a gente consegue pegar aí a mensagem que ele quer passar, né? Então vamos verificar o que a gente consegue interpretar desse vídeo? Primeiramente, a gente viu as folhinhas no chão, certo? E aí depois, o que aconteceu? O homem pegou o machado e ó, na árvore. E logo próximo dele tinha duas crianças. Será que as crianças aprovaram a atitude dele? Não, né? Olha a expressão facial das crianças. Além da expressão facial, tem um outro sinal que é muito comum a gente fazer para mostrar que algo é negativo, de reprovação. Qual é? Olha aqui, ó, a menina fazendo. Sinal de negação. Então mostra que eles estão reprovando a atitude do homem que está desmatando, enquanto eles, crianças, cheios de consciência, estão plantando mais uma árvore, ou seja, cuidando do meio ambiente. Por que o homem quis cortar a árvore? Dá para a gente saber? Sim, no começo do texto mostra que a árvore suja muito e ele não quer ter trabalho de limpar. Então ele achou muito mais fácil cortar a árvore do que todo dia ali, ó, varrer.
E nós sabemos que nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, né? Então, quem é que está certo aí nessa imagem? Com certeza, as crianças. Então, vejam aí que a gente acabou de interpretar um texto não verbal. Então, é importante verificar a expressão facial dos personagens, os ruídos que podem surgir. Vocês viram que teve um ruidinho? A criança fez um tipo, não acredito que ele está fazendo isso. Outra coisa que também que a expressão tem, mas que não foi falado. Interrogação, ele ficou sem entender, né? Interrogação mostra, e que pode ali ser interpretada também como vergonha. Opa, estou fazendo algo de errado? Sim, com certeza estava fazendo algo de errado, né? Agora, vamos ver mais um texto? Muito bem, nós vimos o vídeo que fala sobre o desmatamento. O homem que foi lá, quis cortar a árvore porque ela sujava e as crianças o repreenderam. Então vamos continuar nesse assunto, né, sobre o desmatamento. Olhem a reportagem que o jornal Semean traz aqui para a gente lembrar o que aconteceu em 2014. Outdoor de conscientização de proteção das árvores foi colocado no lugar de uma árvore centenária. Isso aconteceu em outubro de 2014. Gente, tem lógica isso? Cortar uma árvore para botar uma propaganda, né, informando sobre a importância das árvores? Não tem lógica. Isso aí aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. A gente tem que cuidar da nossa natureza. Não é permitido a gente fazer isso, a gente sofre as consequências dos nossos atos, né? Continuando no assunto, olhem outra manchete que o nosso jornal Semanhã trouxe falando sobre o desmatamento. Olha aí, a alerta de desmatamento na Amazônia vem crescendo consideravelmente, né? 2020 foi o segundo ano pior dessa situação. Só perdeu para 2019, que foi o recorde de desmatamento. Que tristeza essa notícia, né? Segundo o INPE. Então vamos aí analisar o gráfico que vem trazendo nessa reportagem. Como a manchete bem diz, a reportagem vem falando sobre o desmatamento, que mostra que o índice está assim alarmante. Nós temos que ter a consciência. Então vai mostrando ali os focos de desmatamento por queimada ou até mesmo por derrubada. Isso não pode acontecer. Então agora vamos observar aí o gráfico. O gráfico mostra, nos auxilia numa leitura mais dinâmica, não é? Essas informações que estão contidas aí, poderia estar escrito, né? Ali, 2015 aconteceu isso, mas a gente coloca no gráfico para as informações ficarem mais o quê? Claras e objetivas. Então ele vem nos auxiliar aí nessa construção mais rápida do entendimento, né? Então vamos lá. Qual foi o ano que teve menos desmatamento de acordo com o gráfico, gente? 2015. Mostrou aí que 2018 teve uma queda também, ficou oscilando, mas o ano que realmente teve o maior desmatamento foi em 2019, um recorde de desmatamento com 9.178 quilômetros quadrados. Meu Deus, é muita coisa, né, gente? A gente tem que ter a consciência. Entre 2018 e 2019, se a gente olhar no gráfico, houve o aumento de 4.227 quilômetros metros quadrados. Professora, como é que eu vou saber se não está dizendo? Basta a gente pegar a quantidade de 2018 com a quantidade de 2019 e diminuir. Olha a matemática entrando aí também na hora da interpretação, gente. 2020 foi o segundo ano pior, não foi isso que a gente viu? Apesar de ser o pior, ele teve ali uma queda, só que foi muito pouco em relação ao aumento, né? A queda foi apenas de 752 metros quadrados. Então, assim, aumentou muito de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020 a queda foi mínima. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Para que ano que vem, nessa reportagem aí, quando for fazer novamente a pesquisa, 2021 tenha caído ainda mais esse índice, ok, gente? Muito bem. Vamos para mais um texto, então, gente?
Vamos interpretar mais um texto. Lembre-se, imagem também é texto. Olha esse quadrinho aqui. Nenhum deles tem muitas falas. Na verdade, vai ter só no terceiro. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, a gente vê o quê? 3 crianças ali sentadas ao redor de algo. Dá para identificar? Olhando assim, parece um projeto de foguete. E realmente é. Provavelmente eles viram aí no YouTube um videozinho de como produzir um projeto de foguete. No segundo quadrinho, eles colocam o foguete para ir embora. Será que deu certo o lançamento desse foguete? Pela imagem, infelizmente não. Ele subiu e logo desceu. No terceiro quadrinho, a gente tem a confirmação. Ele no chão, as crianças ali de cabeça baixa. Ah, esse vocês acham que foi de alegria ou de tristeza? Com certeza de tristeza, né, gente? Então vejam aí que apesar do texto não ter muita linguagem verbal, a gente consegue tirar muitas informações deles. Então nunca mais esqueçam que imagem também é texto. Agora que a gente já sabe interpretar textos tanto com linguagem verbal quanto com linguagem não verbal, nós vamos aplicar o nosso conhecimento com o aplicando. Agora vamos responder uma questão da prova Brasil. Olha a onça. Onça pintada é vista no leste da cidade. Atenção, população local. Zoom! Ah! E aí, gente? O que essa história está querendo nos passar? A expressão do personagem e a sua fala indica que ele ficou. Letra A, acanhado. Letra B, aterrorizado. Letra C, decepcionado. Ou letra D, estressado. Olhem aí. Ele estava ouvindo a rádio, uma onça está solta. E aí ele está prestando atenção. De repente a mulher dele faz o quê? Liga o liquidificador. Assustou o macho, né? Ele ficou assustado. Então, o que aconteceu a esse grito? Expressa acanhamento, ele está com medo? Provavelmente a resposta é a letra B. Provavelmente não. Com certeza é a letra B. Ficou aterrorizado. O A expressa medo. Quem acertou, meus parabéns. A aula de interpretação hoje foi muito show, não foi não, gente? Imagem também é texto e isso a gente não pode nunca esquecer. Hoje nós estudamos os processos de interpretação. Nós sabemos que um texto ele pode trazer tanto linguagem verbal quanto não verbal, certo? E que quando ele vem apresentando as duas linguagens, nós temos que ler os dois, porque aí um soma com o outro e a gente consegue fazer uma boa interpretação. Bom exemplo desse tipo de texto que faz essa mistura das duas linguagens foi o texto O Foguete e Olha a Onça. Vocês prestaram atenção que teve uma expressão que apareceu nos dois? Lá no foguete, o A apareceu escrito com um H minúsculo. Por quê? Mostra ali tristeza, não é? O tom da voz das crianças. Já no outro, o Olha a Onça, o apareceu com letra maiúscula. Por quê? Para indicar o tom que ele utilizou, que no caso foi o quê? Um grito, e um grito de medo. Tinha uma onça ali, né, que poderia estar perto dele. Então, aquele A mostrava ali o medo. Então, preste atenção que quando a gente vai ler, a gente tem que verificar as palavras também. São a mesma expressão ali, porém o significado dela naquele contexto era diferente. Então, fiquem atentos a isso também. Outra coisa que a gente não pode esquecer são os gráficos, né? A gente apresentou no Jornal Semean um gráfico falando sobre o desmatamento por anos, né? Então, os gráficos eles são representações que facilitam a análise de dados, dos quais nós costumamos apresentar em tabelas, né? Que a gente pesquisa para mostrar uma estatística.
tá? Eles fazem o nosso texto ficar mais prático, mais dinâmico, fácil de interpretar. Agora que vocês já relembraram alguns processos de interpretação e aprenderam novos, eu deixo com vocês o caderno para vocês praticarem os nossos exercícios aí. O caderno de atividades, ok? E até a próxima aula!